Bem-vindo, gente, a mais um vídeo do Tô na Poli Agora. Hoje iremos falar sobre a transferência interna e para isso chamamos dois convidados que já fizeram a transferência, tanto vindos da AMB, indo para outro curso, como também ingressando na ambiental. Eu sou a Mariana Origaza, uma das diretoras acadêmicas do CAE, e estou também junto com o Guilherme. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Abreu, um dos diretores acadêmicos do CAEA e aluno do segundo ano da Engenharia Ambiental. Bom, o principal motivo de estarmos fazendo esse vídeo para vocês é pelo fato de que sabemos que alguns alunos acabam ingressando na engenharia ambiental, só que têm a intenção de em algum momento mudar de curso, não foi a primeira opção e ainda está meio indeciso se realmente quer fazer engenharia ambiental. Então, para isso, nós trouxemos essas duas visões de alguém que saiu da AMB e entrou na AMB para vocês poderem ter essa noção melhor se é realmente isso que vocês querem e tudo mais, e também vocês terem um ponto de partida para poder pensar um pouquinho mais sobre isso. Bom, para isso trouxemos dois convidados, como já tinha dito anteriormente, o Leonardo e o Lucas, que agora estarão se apresentando para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo. Eu sou aluno ingressante do ano de 2022 em Engenharia Ambiental e agora, nesse começo de 2023, eu transferi para Engenharia Civil. Vou contar mais para vocês ao decorrer do evento. Bom dia, gente. Eu sou o Lucas Godoy, eu sou aluno de engenharia ambiental, eu vim diretamente da engenharia mecânica e esse é meu quinto ano de poli. Léo, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre o que é transferência interna. Bom, Guilherme, a transferência interna é basicamente quando você é ingressante de uma engenharia, de um dos cursos de engenharia da Escola Politécnica, e você transfere para outro curso da engenharia da Poli, sem precisar, por exemplo, fazer o vestibular de novo, seja o Enem ou seja a FUVEST. Então, você basicamente se inscreve em um processo seletivo que rola 2 vezes ao ano, porém com uma pequena observação que alunos do primeiro ano da Poli não podem se inscrever. Então, esse processo rola 2 vezes ao ano, em cada semestre, ao final de cada semestre, ou no começo, né? É relativo. E você basicamente se inscreve com base em alguns requisitos ali, que serão ditos mais à frente. E, Léo, para quem quiser participar, como é que funciona o processo? Bom, basicamente, como eu disse, você se inscreve, você solicita a sua inscrição em até duas opções de engenharia. Então, você tem a primeira e a segunda opção de mudança de curso. Isso pode ser em janeiro ou no meio do semestre. E, basicamente, o critério avaliativo será a sua média poli, ou seja, será a média de todas as disciplinas que são comuns a todas as engenharias. Por exemplo, o aluno da engenharia de Minas tem disciplinas que são comuns a alunos da engenharia elétrica, alunos da engenharia civil e todas as engenharias da Poli. Quais disciplinas são essas? Cálculo 1, Física 1, Álgebra Linear 1, PCC, Física 2, Álgebra Linear 2, Cálculo 2, Mecânica 1 e Introdução à Computação. Escalonados de ordem da maior nota para a menor nota e assim sendo atendidos de acordo com as vagas que surgem no processo. E, Léo, caso alguém fique de PEG-DP na matéria, será considerada a nota do reoferecimento ou do primeiro ano que ela cursou a matéria? Um bom ponto. Será considerada a nota do primeiro oferecimento. Então, se, por exemplo, você pegar DP, se o aluno pegar DP, e fizer a matéria, por exemplo, no segundo ano, tirar 10, por exemplo, na matéria, a nota que será considerada não será esse 10, será a nota da primeira aplicação, aplicação da matéria. Então, você não pode trancar a disciplina também, porque se você trancar a disciplina, a nota na sua disciplina, naquela disciplina para média será zerada também. E outro ponto importante é que a nota que será considerada é a nota de primeira avaliação. Ou seja, se, por exemplo, você fizer a prova 1, a P1, que a gente chama, a P1, a P2, eventualmente uma P3 e uma prova substitutiva, se assim for necessário e possível, e você obtiver uma média, por exemplo,
entre 3 e 5, ou abaixo de 3, ou acima de 3, essa é a nota que será considerada no processo seletivo de transferência interna. Ou seja, se você fizer a recuperação e, por exemplo, fechar com 7 de média, não será considerado 7, será considerado a nota antes da recuperação. Um outro ponto muito importante, gente, a ser considerado, agora falando um pouquinho sobre média poli, é que dependendo do curso para onde você tem a intenção de transferir, é muito importante que você tenha em mente qual é a média que você precisa, porque, por exemplo, eu tive um rendimento não muito alto, não sei se eu consigo transferir. Querendo ou não, algumas engenharias são mais fáceis de transferir do que outras, pelo fato de que algumas engenharias acabam tendo mais existência do que outras, por exemplo, em produção, computação, que são as que menos têm de existência, acaba que você, caso queira transferir para lá, você precisa ter uma média muito alta, porque são poucas vagas. Agora, as outras engenharias acabam tendo uma média um pouco mais tranquila. Então, para você que tem intenção de transferir, é muito importante você ter uma noção assim de como está o seu rendimento. Caso você veja que o seu rendimento não está muito bom e você não gostou nem um pouco da engenharia, você também tem a opção de rebichar, que nada mais é do que você refazer a FUVEST e ingressar no ano seguinte, fazendo todas as matérias ou tentando pegar alguma equivalência com as matérias que você já acabou fazendo. Bom, mas a partir disso, agora vamos ver um pouquinho como que foi a experiência dos nossos convidados em relação à transferência, quando que eles decidiram isso. Bom, primeiramente falando com o Lucas. Lucas, você tinha comentado, né, que veio da mecânica, que você acabou vindo de lá no terceiro ano, né? Como que foi essa decisão um pouco mais tarde, sem ser no segundo ano? Isso te afetou em algum ponto durante a graduação? Isso, Mari. Eu fiz a transferência interna da mecânica para ambiental, né, como você falou, no quinto semestre, então ali pelo começo do terceiro ano. E, bom, tiveram consequências, claro, toda transferência ela tem certas consequências e à medida que você toma essa decisão antes, você consegue mitigar um pouco disso. A gente até pode comentar um pouco sobre, mas a minha decisão em cima da transferência, ela foi começada a pensar já a partir de antes. Eu acho que isso acaba sendo um movimento natural à medida que a gente vai experimentando a faculdade e tendo novas experiências, tendo contato com pessoas, conversando com pessoas, participando de projetos, isso vai agregando, né, experiências para a gente e a gente vai entendendo melhor o que a gente gosta e também o que a gente não gosta de fazer, né? Então, dentro da mecânica, eu fazia parte de um grupo de pesquisa um grupo de extensão, na verdade, chamado PET Mecânica, e dentro desse grupo eu iniciei uma pesquisa, que logo depois se tornou uma iniciação científica, e o nosso professor orientador era um professor da engenharia ambiental, o professor Ronan Kleber. E a partir disso eu comecei a já me questionar, sendo que engenharia ambiental era a minha segunda opção, sobre essa transferência. Então eu conversei com ele um pouco mais, quis entender um pouco mais sobre a grade, entender um pouco mais sobre o curso, a atuação desse profissional dentro da engenharia, dentro do Brasil, como também como o mercado de trabalho estava olhando para essa profissão. E assim, eu comecei toda essa pesquisa, conversei com pessoas que já eram formadas, e acho que sim, o estopim em si foi essa conversa com os professores, então aproveitar para conversar com pessoas que fazem outras engenharias, com pessoas que já passaram por isso, ou mesmo os professores, é muito importante porque vai amadurecendo essa ideia. Mas eu acho que a tendência disso acaba sendo um movimento mais natural da própria pessoa, de querer, de se sentir mais à vontade em outra coisa. Como eu falei, não cheguei a comentar, mas o pessoal sempre perguntava, você não gostou de engenharia mecânica? Como que era chato? Na verdade, não. Eu gostava da engenharia mecânica, sim. Gostei bastante, inclusive. Mas a tomada de decisão, ela foi natural, assim. Foi um processo bem natural. Foi acontecendo. Inclusive, eu já meio que sabia onde eu estava pisando dentro da engenharia mecânica, dado que eu já tinha um contexto anterior a isso, tendo feito técnico nessa área já também, e minha família inteira sendo engenheiros mecânicos, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer dali para frente no curso. Enfim, não sabia, obviamente, tinha só uma ideia, mas acho que é isso, sim, de modo geral, a decisão foi tomada a partir de muitas conversas, assim, sabe? Foi uma decisão bem, bem lúcida. E acho que esse é um ponto importante, aproveitar para conversar com as pessoas.
conversar com o pessoal do CAE, conversar com o pessoal dos centros acadêmicos, quem fez a transferência, ou mesmo quem desistiu de fazer a transferência. Sim, você vai entendendo, as coisas que antes faziam sentido, às vezes param de fazer sentido, e coisas novas que você nem sabia que você gostava, você descobre que você gosta. Então, fazer parte de muitas coisas, experimentar, fazer projetos, fazer coisas diferentes, isso sim é muito importante para você poder tomar essa decisão. Porque a gente chega meio cru, né? A gente chega meio sem, não sei muito o que eu quero, ou às vezes você acha o que quer, porque, por exemplo, eu mesmo, engenharia mecânica era o tiro certo. Era o tiro certeiro, eu sempre quis fazer isso desde a minha adolescência, exatamente essa engenharia. E no final das contas, troquei, sabe? Zero arrependimentos. Com relação às consequências, por conta da troca, eu vou acabar estendendo a minha graduação por pelo menos mais um ano, porque engenharia ambiental e engenharia mecânica não tem muito a ver. Então, muitas matérias eu não pude reaproveitar. Claro que é sempre conhecimento adquirido, experiência, a gente sempre leva isso, né? Mas dentro da Poli eu transformei essas matérias em optativas. Então, eu pude pegar as matérias que não foram aproveitadas para serem consideradas como obrigatórias e transformei elas como matérias optativas. Então, já matei os créditos de optativa, então essa é uma maneira também de que você pode lidar. Mas eu tive que fazer muitas matérias, inclusive fiz matérias com o Leonardo, fiz matérias com a Mari, que são, entre aspas, mais novos que eu, então eu estou fazendo matéria com todos os anos da engenharia ambiental, que por um lado é bem legal, que você acaba conhecendo mais gente. Mas é isso. Perfeito, muito interessante você pontuar a respeito das optativas, né? Porque tem gente que acaba tendo esse pensamento de querer transferir, só que fica meio preocupado se, tipo, vai ser um caso perdido, todas as matérias já feitas, mas muito importante ressaltar que, querendo ou não, a engenharia ambiental para os ingressantes a partir, acredito, do ano passado, tenham que fazer 32 créditos de optativa, enquanto alunos como o Lucas, por exemplo, ainda tem que fazer 36 créditos, por conta que, querendo ou não, teve essa redução de créditos, então é muito importante ao longo da graduação de vocês irem pensando sobre isso. Inclusive, a gente tem um vídeo falando também um pouquinho sobre isso, caso você tenha dúvida também, quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Mas achei muito interessante também outro ponto que ele comentou sobre essa parte de vocês participarem de projetos e tudo mais. Uma experiência pessoal minha também foi que, ingressando numa extensão, que era a Poligen, onde a gente teve a oportunidade de ter um mentor durante um ano, eu tive a oportunidade de ter também contato com um engenheiro ambiental já formado, e eu era uma pessoa que queria transferir. Então, o Lucas comentando sobre aqueles que um dia quiseram transferir e depois mudaram de ideia. Me lembrei um pouco de mim, inclusive, pelo fato de que eu ingressei no engenharia ambiental, não fazendo nenhum curso técnico na área, e sim fazendo um curso na área de ADM, tanto é que no começo eu queria engenharia de produção, então, querendo ou não, a gente acaba tendo essa coisa, né, de fiz o técnico, vou ali numa área meio similar, caso você tenha gostado. E acabou que durante a graduação, durante esse primeiro ano que eu tive, acabou que a gente teve um pouco de matérias da civil, porque querendo ou não, ambiental tem um pouco o lado puxado para a civil, por conta que o curso veio da civil. E aí que eu fui percebendo, por conta das matérias e também conversando com esse já informado engenheiro ambiental, que, querendo ou não, não queria mais a civil não se encaixava muito com os planos que eu tinha, e isso pode acabar acontecendo meio que naturalmente. Eu cheguei, assim, muito preocupada, perguntando para 10 mil pessoas, meu Deus, mas quero transferir, vou conseguir transferir, como é que funciona a transferência? E no fim a gente acaba percebendo de modo bem leve que o que realmente a gente vai querer ou não. No meio do caminho isso pode acabar mudando, que nem com o Lucas, que acabou mudando só no terceiro ano, não no segundo. Mas, querendo ou não, aos poucos as coisas vão se ajeitando, sim, de uma forma mais tranquila, né? E falando um pouquinho sobre essa coisa de mudar de curso no segundo ano ou no terceiro ano, Léo, você acabou mudando de curso no segundo ano, né? Você já tinha essa decisão de querer civil. Como é que foi esse processo também para você? Isso, Mari. Exatamente. Eu transferi da engenharia ambiental para a engenharia civil logo no segundo ano. E diferente do Lucas, né, de uma forma assim mais simples, o motivo pelo qual eu decidi a minha transferência foi que, basicamente, eu transferiria da engenharia ambiental para civil, assim como eu transferiria de qualquer outra engenharia da Poli para civil. O meu objetivo na Poli era cursar engenharia civil. Acabei que eu me tornei ingressante da engenharia ambiental
porém eu sempre tive o objetivo mesmo de transferir para civil. E na primeira oportunidade que eu tive, que foi nessa transferência de janeiro de 2023 agora, eu já realizei a inscrição. Basicamente, foi isso, assim, a minha decisão de transferir. Por sorte, os cursos de engenharia ambiental e engenharia civil, eles são muito semelhantes nesse primeiro ano. Então, acaba que eu fiz uma disciplina que era diferente da engenharia civil, que é, no caso, introdução à engenharia ambiental, e ela, claro, não tem na civil, no lugar dela tem a introdução à engenharia civil, né? E eu consegui buscar equivalência entre uma disciplina e outra. Na verdade, eu estou no processo, né, de busca de equivalência entre essas disciplinas. Eu fiz o pedido, né, de equivalência. Eu acredito que ele está em análise, eu acredito que vai ser deferido. Então, eu não tive grandes prejuízos nessa questão. Eu não estou tendo que puxar nenhuma outra matéria anterior, como fez o Lucas, nem nada. Basicamente é isso. Tá certo, muito obrigada. E falando um pouquinho sobre esse caso de ter que pedir esses requerimentos, essas coisas, como que foi tanto para você, Léo, como para você, Lucas, esse processo de colocar as matérias na grade? Vocês tiveram algum problema? Como é que faz caso tenha algum conflito? Vocês podem olhar em algum site? Como é que funciona isso? Bom, falando primeiro, né? É, eu tive uma grande dificuldade na parte da adequação da grade curricular, porque em todas as etapas de confirmação de matrícula, eu estava como engenharia ambiental. E quando eu tive a minha transferência interna consolidada, a minha grade não se alterou automaticamente. Então, eu tive que fazer toda a adequação das disciplinas. Então, foi tirar disciplinas que não eram comuns entre as engenharias. Nesse segundo ano já começava a mudar um pouco já o curso. Então, tirar essas disciplinas, trocar de turma por conta de horários mesmo e inscrever novas disciplinas na grade. Então, foi um processo de requerimento, encaixe de matrículas, de disciplinas, de horários, troca de turmas. Foi um processo bem caótico. Eu nunca tinha feito isso, porque a minha grade já vinha montada, né? Então, eu nunca tive esse tipo de dificuldade. Porém, deu para fazer o processo de análise dos requerimentos e eu espero conseguir, né? Do meu lado foi, eu não diria complicado, mas como o Leonardo usou a palavra caótico, porque tiveram muitas matérias que eu tive que pegar com diversos anos, como eu já havia dito. Então, é sempre ali nessa brincadeira de encaixar os bloquinhos e dar certo. Mas no final, assim, das contas, deu tudo certo para encaixar todas as matérias. Eu consegui colocar todas as que eu precisava, mas claro que isso é uma experiência pessoal, né? Acho que vale ressaltar, porque como eu demorei um pouco mais para fazer essa transferência, eu precisei ter um plano elaborado das matérias que eu precisava cursar e como que eu iria cursar elas para elas encaixarem ali. Claro, sempre um semestre ou outro você precisa ajeitar alguma coisa dentro da grade, mas isso é uma vantagem muito grande que eu vejo de você ter essa liberdade de montar a sua grade e poder puxar as matérias que você pretende. Até mesmo na sua própria engenharia, quando você está certo. O Léo está seguindo conforme esperado, né, dentro, já que a troca foi para engenharia civil, e isso é muito bom. E eu precisei, no caso, pegar matérias, por exemplo, com uma galera do primeiro ano, com uma galera do segundo ano, mesmo estando no quarto ano, no caso, por exemplo. Ano passado foi quando eu conheci a Maria e o Leonardo. Então, é bom também, sabe? Eu, tirando isso, assim, de modo geral, foi tranquilo. E eu usava muito o Matrusp, como você comentou, de site, matrusp.ime, se não me engano. É um site do IME, mas vocês vão ter acesso aí, a galera vai falar. E se não falarem, perguntem, porque é um site muito bom para você usar, que ele te dá diversas opções de como você montar sua grade. Claro aí que isso é uma coisa que vocês acabam se preocupando um pouco posteriormente, mas já fica a dica aí de como montar uma grade de uma forma mais eficiente. E, bom, acho que é isso, assim. No final das contas, eu acho que é importante também comentar que
se deu vontade de ir, claro que seja uma decisão lúcida e bem pensada, vai, sabe? Acho que é muito ruim ficar preso em umas amarras de tipo, nossa, vou trocar de curso, e aí, será? Dá medo, lógico, eu tive essa insegurança de trocar, por isso que eu conversei com muita gente. Mas eu tava sentindo aquilo e tem que ir, sabe? Não pode ficar esperando muito, não, porque quanto mais esperar, mais vai ter prejuízo. No meu caso, eu demorei bastante, eu diria até. Então, assim, estava ciente desses pontos, estava ciente do que eu teria que correr atrás e, beleza, assumi esse risco e fui, sim. E posso dizer hoje que valeu totalmente a pena. Gosto bastante da engenharia ambiental. Sim, foi uma ótima escolha, eu gosto bastante, né? Estou bem contente com a minha decisão. Perfeito, gente. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. E com essa experiência de vocês de transferência da mecânica para AMB ou da AMB para civil, vocês teriam alguma dica para dar para aqueles que se interessam por transferência? Se vocês fariam algo diferente no processo? Se vocês puderem comentar isso um pouquinho para a gente? Se você quiser começar, Léo. Basicamente, foi o que a Mari disse no começo, né? Você prestar atenção no seu rendimento, como que você está indo nas matérias, porque eu diria que o seu rendimento tem que ser proporcional ao curso que você está desejando transferir. Como ela disse, produção, engenharia da computação e engenharia elétrica são cursos super disputados. Então, tem poucas vagas para transferência interna e as poucas vagas que tem são disputadas por pessoas que têm a média normalmente alta. Então, no desejo, né, de transferir para essas engenharias, está ciente que seu desempenho tem que ser alto. Claro, também tem outros detalhes, né? Nesse caso aí da engenharia da computação, normalmente quem tem preferência na transferência é quem já cursa engenharia elétrica. Então, se você está na ambiental e pretende transferir para computação, tenha ciência disso, que os alunos da elétrica que querem transferir para computação têm preferência na sua frente. Então, esse daí é um ponto que a gente não tinha falado, que está no site da transferência interna, mas veio na minha cabeça, eu resolvi falar. Assim, é um caso específico, mas eu resolvi falar. Mas basicamente é isso. Ter consciência do curso que você quer transferir e ter um rendimento proporcional, porque no final, assim, não dá para fazer milagre, não. Bom, tomando o segmento aqui, eu vou falar algo que pode até parecer clichê para a galera que entrou, e isso é repetido muitas vezes pelos centros acadêmicos, são parte de grupos de extensão, façam parte de projetos, conversem com pessoas, porque pode parecer aquela dica geral, mas ela funciona muito para transferência interna, que é aquilo que te dá experiência para você poder tomar decisões, ou mesmo sentir o que gosta e o que não gosta. E também, por fim, conversar com pessoas, fazer amigos. O curso de engenharia, de um modo geral, é um curso pesado, então fazer em conjunto isso ajuda muito. Então, ter uma galera ali para tirar uma dúvida, para estudar em conjunto, às vezes, enfim, fazer grupo de estudo para prova, enfim, vale muito a pena. Então, converse com a galera sempre, tirem dúvida, aproveitem a galera do CAE, aproveitem a galera dos centros acadêmicos, que eles têm bastante experiência também para agregar e ajudar vocês a tomarem as decisões. Então, assim, de modo geral, façam amigos, não tenham vergonha e participem de projetos, sabe? Conversem com a galera e tirem suas dúvidas. Acho que isso é uma dica bem geral, mas ela funciona muito, vale ressaltar. É isso, do meu lado. Perfeito. Obrigado, Lucas, e obrigado, Léo. Por nada. Também gostaria de agradecer pelas dicas dos dois. Achei dicas muito pertinentes e achei muito interessante também o Lucas ter comentado, né? A gente tinha comentado um pouquinho sobre essa coisa de como que vocês têm que analisar a média de vocês, que é um ponto muito interessante que eu lembro vocês, mas as coisas de vocês participarem de grupos de extensão agora no primeiro ano é uma coisa que às vezes acaba afligindo um pouco os alunos pelo fato de que eles ainda não sabem muito bem como que vão organizar as matérias e tudo mais, mas querendo ou não, a extensão é uma coisa que agrega bastante no quesito de, tipo, você aliviar um pouco essa tensão das matérias, que às vezes podem ser muito mais pesadas para alguns do que para outros e tudo mais. Então é muito importante vocês pensarem com carinho a respeito das extensões. Vão ter vários
exposições, extensões, como na primeira semana, para vocês conhecerem cada uma delas. Vocês têm muita oportunidade de conversar com alguém que já participou de alguma extensão, para vocês terem um pouquinho mais desse contato. Eu acredito que é uma coisa que vale muito a pena vocês darem uma chance, sabe? Querendo ou não. E é isso, gente. Basicamente era esses os pontos que a gente queria comentar. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vou deixar aqui a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato dos nossos convidados, do Léo e do Lucas. Também deixaremos um FAQ e também o site da transferência, caso vocês queiram ver com mais calma as regras e tudo mais. A gente comentou a maioria delas, mas caso algo tenha passado, vocês podem conferir direitinho lá. E qualquer coisa, chamar a gente. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.